Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor seja com cada um. Vamos ficar de pé, primeiramente. Vamos orar ao Senhor. Precioso Pai, é tudo o que nós desejamos, é no final da nossa jornada terrena, sermos recebidos nos tabernáculos eternos. E ouvirmos, Senhor, aquela voz meiga nos dizendo: bom servo, justo e fiel foste no pouco, entre no gozo do teu Senhor. Pai bendito, que o Senhor venha encaminhar-nos para Ti mesmo, cada dia, convertendo os nossos corações, nos inclinando mais e mais a Ti. Perdoa as nossas falhas e faça-nos fortes diante das lutas, diante das provas, e vencedores diante de todas as tentações. Que cada um possa, ó Deus, andar junto a Ti, Senhor. Isto é o que nos protege, Senhor, é andar na Tua sombra, debaixo da sombra do Onipotente. Ó Deus, ali é onde estamos guardados. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Guarda-os e seja com cada um. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Podeis assentar. Nós vamos ter nosso período de oração, porém antes eu quero tomar um pouco de tempo para falar algumas coisas. Saudamos aqueles que estão na internet e sempre estamos chamando a atenção dos irmãos para o culto de quarta-feira, para que estejam presentes, para que orem, para que achegue a Deus. Muita oração, muita bênção. Pouca oração, como diz o irmão Brana, pouca bênção. Não é certo? E não é preciso esperar as dificuldades chegar para que a pessoa chegue a Deus. Que o Senhor possa despertar cada um para viver numa vida de plena comunhão com Ele. Quarta-feira passada, o pastor Daniel esteve nos falando de algo que eu quero, vamos dizer, bater nessa mesma tecla, para que fique bem firme. Ele falou sobre o Pentecoste, o dia que o Espírito Santo veio e habitou nas pessoas do seu povo. Deus veio e habitou. Aquilo não foi uma coisa qualquer. Aquilo não foi só para dar dons, emoções. Não. Aquilo estava se cumprindo o grande projeto divino. Porque esta era a intenção de Deus, antes da fundação do mundo, habitar no seu povo. E para ele habitar no seu povo, então ele teria que purificar este povo. Por isso Jesus veio e derramou o seu sangue, deu a sua própria vida para poder nos lavar, nos purificar. E então Deus vem para habitar. Então a casa, ela não deve estar só limpa. Jesus fez uma parábola dizendo que o diabo, quando sai de alguém, vai por lugares desertos e a casa fica limpa, bonita e adornada. E o diabo anda por lá e não consegue outra morada.
apesar de haver tanta gente, mas está tudo ocupado, né? Seu povo, ele diz: voltarei para a minha velha habitação. E ele vem dar uma olhada. E vem com mais 7 companheiros. E chega ali, encontra aquela casa só adornada, limpa, bonita, vamos dizer, uma vida decente, uma vida boa. A pessoa somente, vamos dizer, foi justificado, foi santificado, está limpo e adornado. Termina, dentro de pouco tempo está ele morando naquela sua antiga casa. E disse Jesus que o último estado dessa pessoa é 7 vezes piores do que antes. Olha bem. Por isso que às vezes você pode dizer: mas fulano deu passo, converteu, foi batizado, estava tão bem, e agora virou, é pior do que antes de ser crente. Nada mais, nada menos do que a Bíblia se cumprindo. Por quê? A casa ficou limpa, ficou adornada, mas a pessoa não procurou o novo morador, que é o Espírito Santo, que é Deus, vindo e habitando. E como eu disse, este é o grande plano de Deus, um plano desde antes da fundação do mundo. Por isso Paulo disse, chamando isso de mistério, um mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Que mistério é este? Que é Cristo em vós. Por isso que no dia do Pentecoste foi isto que aconteceu. E nós chamamos isto de o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não é só a pessoa ter sensação, gritar, saltar, ou sei lá. Sim, o Espírito Santo, ele traz emoções, mas não é preciso a pessoa emocionar para ter o Espírito Santo. Então, deixa que ele cause isto, que ele faça isto. E se ele vem sobre você, você não deve prender. Solte, deixa Deus agir. Não tenha medo. Se você está procurando, está servindo a Deus o de melhor, dando o de melhor. Então, o batismo do Espírito Santo nada mais é do que isto: Cristo vindo morar. A própria palavra batismo quer dizer imersão, quer dizer, Deus vem e habita dentro do seu filho, na sua filha. E veja só, não é que ele vem e visita. Não devemos buscar, Deus, visita-nos nessa noite. Uma visita, quem vem, vai embora. Mas que, Senhor, venha e permaneça. More. E lembre-se, Deus, ele vem e ele habita em nós com a sua, não a minha, mas dele, a natureza dele. E ali na estatura do varão perfeito, nós temos a natureza de Jesus Cristo. Agora você diz, mas pastor, mas parece, eu não tenho me crescido dentro dessa natureza de Cristo.
Quando Deus vem e habita em você, você tem essa natureza. Agora, o que você tem que fazer é desenvolvê-la. Igual, quando uma criança ela nasce, nela está todas as capacidades. Com o tempo, aquilo vai desenvolver, o andar, o falar, o pensar, o analisar, ela vai se tornando adulto. Vamos dizer, e vai escrevendo a sua própria história, a sua própria página. Assim, Deus, ele também tem que crescer na fé, na paciência, na temperança, na piedade. Não é que Deus vem prontinho e você está já velho e de barba branca, vamos dizer, maduro. Não. Você tem que desenvolver Deus em sua vida, assim como você desenvolveu o seu espírito aqui, você vai agora desenvolver Deus no seu espírito. Então, o batismo do Espírito Santo, irmãos, é isto. Eu volto a repetir, é o cumprimento do grande propósito divino. Porque o propósito de Deus foi este: criar o homem, limpar este homem. Sabia Deus que ele cairia, mas o propósito de Deus era viver no homem. Com Adão e Eva, Deus conversava com eles. Mas Deus, vamos dizer, não tinha o domínio completo, não habitava ali. E no Velho Testamento, o Espírito de Deus foi dado sob medidas, quer dizer, sob condições, em pequenas porções, mas em Cristo, tudo que é Deus foi derramado sobre a sua igreja. Tudo que é Deus, toda a plenitude de Deus habitou em Jesus. Um dia foi Deus se derramando em um homem, e agora este homem em Cristo, Deus se derrama na sua igreja, na forma de Espírito. E o que faz com que a cruz seja efetiva, quer dizer, tenha validade, o que prova é o Espírito Santo. Não é uma brincadeira isso, é algo seríssimo. É o que prova que a pessoa tem condição de entrar neste ônibus e viajar, é ela ter a passagem. Não é assim, não é isso? E para obter a passagem, a pessoa tem que pagar o preço. E para receber o Espírito Santo, o sinal, tem que realmente pagar este preço. E Cristo pagou. Então, se realmente Ele pagou, a prova está aí. É o Espírito Santo. Você pode viajar. Nós encontramos em nossa leitura, vocês poderão abrir vossas Bíblias, em 1 Coríntios 12. A partir do verso 12, Paulo falando sobre a unidade dos membros do corpo, diz ele: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Eu vou pedir a vocês parar só um instantinho para me explicar. Vocês sabem que Deus, Ele mora em uma casa, e esta casa é chamada o seu corpo, que é a sua igreja. Nós chamamos o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Este corpo, ele é formado desde o primeiro cristão,
vamos dizer, Estevão, que foi morto, né? Que nós sabemos. Até o último que chegar. Então, este corpo, ele não é perfeito se faltar um membro. Mas você não se preocupe com isto. Jesus disse que ele conhece as suas ovelhas, e delas ele é conhecido, e nenhuma se perderá. Nenhuma. Então, este corpo é formado desde o primeiro até o último eleito, o último membro. Nós não sabemos quantos membros falta. Talvez até já tenha chegado. Mas enquanto ele não se posicionar, não amadurecer, vamos dizer, não se colocar no seu devido lugar, a igreja não estaria ainda pronta para subir. Não é questão só de chegar, é questão de se compor devidamente dentro deste corpo. Por isso diz o profeta, talvez Deus esteja esperando que este homem não olhe e cobice esta coisa que vai caminhando aí pela rua, de uma maneira sensual. Talvez ele esteja esperando isto. Mas queira seja ou não, a verdade é que nós estamos no restinho, nos últimos momentos. Então, nas últimas pessoas que faltam vir, ou falta se compor. E este corpo de Cristo é formado por pessoas de todas as raças, tribos, línguas, nações da terra. Pessoas de todas as cores, negro, branco, vermelho, baixo, alto, gordo, magro, feio, bonito. A esperança é que a carne não era do reino de Deus. Então, se você é feio, ou alguém se acha feio, você é bonito perante Deus. Todos somos. Então, este é o corpo de Cristo. Agora, tudo que se deve preocupar é em pertencer a este corpo. Essa tem que ser a preocupação máxima de cada cristão. Pertencer a este corpo. E essa batalha, ela é individual. Não é coletiva, não é toda a família. Não, é a coisa individual. Cada um tem que fazer por onde. E Jesus diz que aqueles que se esforçam, entra no reino dos céus. Porque o único que haverá de subir, de ser arrebatado, Jesus vai arrebatar é o seu corpo aqui na terra, que é a sua igreja, a qual chamamos a noiva de Jesus Cristo. Jesus não irá levar para casa outra mulher, outro corpo, outros corpos, não. Ele vai levar a sua igreja, o seu corpo. No arrebatamento, aqueles que dormiram serão ressuscitados. Os que estão vivos serão transformados. E juntos seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Quem é esta que vai? É a noiva, é o corpo de Cristo. Agora, todo corpo tem uma cabeça, e ele é esta cabeça. Amém. E quem administra o corpo é a cabeça. Levanta a mão, baixa a mão, bate palma, abra os braços. Agora, se alguém não corresponde e diz que é membro do corpo, será que tem membro neste corpo paralisado?
sofreu um AVC, está amortecido. O corpo é perfeito. Amém. Então vamos ler aqui. Paulo diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Quer dizer, tem braço, tem perna, tem cabeça, tem pescoço, tem tudo, né? Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Preste atenção, não leia rapidamente. Todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quem é que te põe dentro deste corpo? É uma pessoa, pôs seu nome ali no livro de uma igreja? São as boas obras? É a sinceridade, honestidade somente? Não. Por um Espírito, é o Espírito Santo, é Deus que nos põe dentro deste corpo. Amém. Olha bem, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Quer dizer, o corpo não é só a orelha, mas tem muitos membros, né? Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Quer dizer, se tudo fosse olho, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Então, pare um instante aqui. A grande preocupação é esta aqui também. Você tem que se contentar com a tua chamada. Hoje o maior mal que existe, o maior de entre todos os males, é as pessoas estão inconformadas como servir a Deus. Tudo quer copiar um ao outro. Todos querem, vamos dizer, ser o pastor, o pregador. Ou todos querem ser o evangelista. Ache qual é o seu lugar dentro do corpo. Se você nunca achar o seu lugar, você simplesmente, vamos dizer, vai ficar igual. Deixa-me dar um exemplo rude. Você já viu um bezerro perdido da sua mãe? Vai mamar numa vaca que não é a mãe dele, entende? Ou aquele pintinho vai atrás de outra galinha que não é a mãe dele. É como diz muita gente, é igual o cachorro quando cai do caminhão, né? Do caminhão de mudança, fica perdido. E às vezes estão perdidos, sabe por quê, irmãos? Porque não descansa em Deus, não analisa a sua própria natureza. Você não tem que sair caçando, não. Todos os recursos que Deus, que você precisa, que eu preciso, Deus colocou ao alcance de nossas mãos, em nós mesmos. Você diz, como que eu posso saber, pastor? Todos nós nascemos com propensões, né, com inclinações. Veja no que você é bom, no que você gosta.
a tua facilidade. Deixa Deus usar isso. Se é o teu intelecto, seja o que for. Se é a tua voz, canta. Faça o teu louvor a Deus. Se é a música, que seja uma coisa sacra. Santifique ao Senhor. Se é para limpar a casa do Senhor, se é para diaconizar, se é para ir levar uma palavra de conforto, se é para ser um ferreiro, seja um bom ferreiro. Porque nós servimos como corpo de Cristo em todas as posições. O irmão Brana diz, uma irmã perguntou, como eu posso servir a Deus, irmão Brana? Ele diz, quando você serve o teu marido, você está servindo a Deus. Quer dizer, sirva bem o teu marido. E você está servindo a Deus. Deus te pôs em casa, ali na tua casa, para ser a mãe, para ser a forma dos teus filhos, o espelho na sua vizinhança, o exemplo ali naquele trabalho. Simplesmente resplandeça, como disse Jesus, a vossa luz diante dos homens. É isto. Mas é como diz o profeta, Efraim quer plantar milho quando Deus mandou plantar trigo. Benjamim quer plantar arroz quando deveria plantar, vamos dizer, cevada. Por isso diz o profeta que o grande problema é copiar um ao outro. Viva tranquilo, irmãos. Deus não vai pedir o que você não é. Eu vou dar um exemplo. Eu não sou culpado de eu ser como eu sou. Eu não me fiz a mim mesmo. Foi Deus que me fez assim. Eu sei que Ele não me fez todo direitinho. Há certos pontos que eu tenho que me vigiar, me cuidar. Eu conheço a minha natureza. Você conhece a sua também. Entende? Você que sabe quando você precisa aliviar o pé do teu acelerador e pisar um pouquinho no freio. Não é pisar de vez, pá, e capotar o carro. Não, tem que saber. Então, Deus não vai me julgar pela maneira que eu sou. Agora, se eu deixar essa maneira ir para o lado pecaminoso, aí sim, Ele vai me julgar pelo pecado, vai te julgar também. Agora, não existe ninguém que não tenha dons, inclinações. E quando você enterra o que Deus te deu, aquilo vai te condenar. Você vai ter que prestar contas como homens do Senhor, que deu talento aos seus servos, e depois pediu, fez a conta com cada um deles. E o que aconteceu com aquele que enterrou? Qual foi a recompensa dele? Lá fora, junto com os ímpios. Então, conheça o que Deus tem te dado. Se é estar lavar o tapete na casa do Senhor, então faça isto. Se é orar, sustentar, bem, cada um sabe. Se Deus não fez nem a guanchuma sem propósito, Ele vai fazer o homem que é a sua imagem e semelhança, sem nenhum propósito. E o grande pecado é quando as pessoas falham nesse propósito. E não reconhece a Cristo, falha, porque Cristo quer conduzir cada um dentro do seu setor. Só que às vezes dizemos, não, eu não consigo, eu estou errado, parece que eu não estou no lugar certo. Será que você não quer sair do lugar certo?
Não é que talvez não esteja, às vezes está querendo sair, cansou. Então o Espírito Santo, Deus, ele nos leva para o nosso lugar. Pastor, como que eu vou ao nosso lugar? Bem, hoje não se faz mais, mas quando podia fazer, se alguém matava, vai ali, por exemplo, em Goiás, por ali assim, e sobe no pau e espera uma paca chegar, vem comer a fruta e ele atira, pá! E fere a paca. Ou qualquer outro bicho. Principalmente a paca. E ela, como é da água, ela corre e vai para a água. Pam! Cai dentro da água. Não adianta você ir de noite procurar por ela. Você só sabe onde ela caiu, fica quieto. No outro dia você chega ali, pega na canoa, chega bem onde ela caiu e solta a canoa. E a mesma corrente de água que levou a paca, entende? Quando ela boia, então a corrente leva, vai levar você. Ali um pouquinho você vê a coroinha da barriga dela ali. Mas é que muitos estão lutando contra a correnteza. Não lute contra Deus, deixe as coisas. Só ame a Deus, só sirva a Deus, só se satisfaça com Deus. Deixa. Há muita gente cansada, esgotada, depressiva, nervosa. E aí isso abre o quê? A mente para o diabo dar tapa, como o gato brinca com o rato. Porque estão forçando, estão lutando. Gente, somente ame a Deus e achegue a Deus e abrande o teu espírito e deixa as correntes te levar. Mas é aqui, Senhor, que tu me quer, e não haverá coisa maior na vida do que quando chegarmos no fim da estrada, você olhar para trás ali, antes de dar o último respiro, você saber que você esteve no centro da vontade de Deus. Amém. É aquela satisfação. Eu às vezes pensei que estava fora. Não, Deus, estive no centro. Obrigado, Senhor. Você parte até mais feliz. Parte mais feliz. Então ouvirá do outro lado: meu bom servo, não só servo, meu bom servo. Então veja, o corpo é formado de muitos e muitos membros. Não é isto? E todos eles têm uma função. E todos eles estão ligados por juntas e tanta coisa, entende? O coração trabalha aqui, os rins trabalham ali, o fígado acolá, o pâncreas ali, a vesícula acolá, entende? O olho, o nariz, o ouvido, e vai a mão, os pés, a pele, e vai indo. Os pés faz o seu serviço, os artelhos, cada dedo tem o seu trabalho. Gente, há uma certa, assim, queremos olhar as coisas de uma maneira unitária, como que tudo deva ser, vamos dizer, só olho. Então, quem não pensa igual a mim, quem não faz igual a mim, quem não age como eu, não é. Nós temos que abrir nossas mentes, nosso entendimento. Não vamos ser tão estreitos de pensamento. Não vamos querer colocar o eterno em nossa cabecinha menor do que a cabeça de um alfinete e julgar tudo por aqui. Preocupe contigo, sirva você, faça o que é certo. Os apóstolos encontraram alguém pregando ali e não seguia Jesus. E olha bem, Jesus ali,
exercendo o ministério, e já tinha divisionista, né? Daí disse um dos apóstolos, disse: mestre, encontramos alguém pregando em teu nome, e nós o repreendemos, porque é que não nos segue. Vocês sabem qual foi a resposta de Jesus? Não repreendais. Se eu não me engano, na mensagem, fazendo a obra perfeita, fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade, o profeta diz, citando essa parte das Escrituras, Jesus dizendo, se eu coloquei ele lá, em outras palavras, se Deus colocou ele lá, o que tem você com isso? Deixe. Por isso Jesus disse, quem não é por mim é contra mim, não repreendais. Quer dizer, deixe. Nos dias de Jesus não andar com Jesus, tinha alguém mais errado? Mas Jesus disse o quê? Deixe. E o profeta disse, se Deus o mandou fazer aquilo, deixe. Deixe cada um cumprir o seu ministério, irmãos. O Judas tem que cumprir o seu ministério, mas também ninguém irá evitar o Pedro, o eleito, a eleita, cumprir o seu ministério. Cada qual tem que ir para o seu canto. Quem bode que nasceu para berrar, vai morrer berrando. Oh, você é falso com isso. Você quer evitar que eu seja um falso? Então, cada um de nós temos uma função. Agora tem uma coisa, todos estão ligados a Deus, todos têm que estar ligados às Escrituras. E todos os membros do corpo trabalham para a edificação. Eu não vejo a minha mão dando tapa na minha cara, ou isso, aquilo. Se eu começasse a fazer isso, ficou doido. Não é isso? E tal uma pessoa começar a se morder, e se beliscar, e se paulear, ficou louco. Então, veja vocês, como é que é as coisas, irmão. Devemos aprender a reconhecer isto. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos do corpo, a esse honramos muito mais. Veja só, cobrimos, protegemos os membros mais feios do corpo, né? Honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão, isto quer dizer, os membros menos honrosos que temos, nós cobrimos. Você não vê ninguém nu por aí. Se cobre. Isso é para compensar. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Se entrar um corpo estranho, um espinho no teu dedo, não te incomoda? Qualquer corpo estranho vai incomodar. Então, irmãos, vamos viver, como disse Paulo, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Deixe Deus trabalhar contigo
como Ele quer. Agora, se você quer trabalhar contra o corpo, contra a edificação, trabalhar para dividir, isso aí, olha, já é um vírus, é outra coisa. Não pode ser um membro do corpo. É um corpo estranho, que não pertence. Todo o nosso corpo, todos os nossos membros, o esqueleto, os nervos, o sistema digestivo, respiratório, tudo trabalha para o nosso bem. Então, seja como for, quão diferente seja, mas a unidade está nisso aqui. Tudo trabalha para o bem, o bom funcionamento deste corpo, não é certo? Que Deus os abençoe. Senhor, nosso Pai, querido Deus, dá-nos graça para cada um reconhecer o seu lugar, o seu cantinho, e que se sinta feliz, Senhor, e contente, e que se sinta, ó Deus, satisfeito. Eu peço que o Senhor conduza-nos para Ti. Ó Deus, que todos possam contribuir para o bom funcionamento do Teu corpo, que esta igreja aqui, ela possa contribuir com as suas igrejas irmãs. Sempre queremos estar na mesma linha, porque o Senhor é o cabeça, é o grande rei. Tu és aquele, Senhor, que tem todo o poder sobre nós. Que o Senhor possa nos coordenar e voluntariamente queremos responder: eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vocês da internet. Deus os guarda. Nesse momento, você pode ter o seu período de oração. Eu vou deixar aqui a igreja agora. Vocês vamos orar um instante.